quando a gente coloca para baixar, estava demorando, agora tem uns dias só, 20 dias que ele fica no Teams, que os professores têm que baixar. Então, boa noite a todos. Já conversei com alguns na aula passada, mas para quem ainda não me conhece, né, eu sou a professora Cleidmar, professora Cleide. Já falamos aí a nossa metodologia de estudos, já falamos nosso conteúdo, já mandei matéria para vocês, já postei as questões aí de vocês também discursivas. Lembre-se que a nossa metodologia é uma semana para vocês fazerem as questões discursivas. As questões objetivas nós vamos fazer todas as aulas. Agora eu já tenho a pontuação de vocês. A nossa prova vale 1000 pontos e também os nossos trabalhos da primeira etapa vale 1000 pontos. Então, já temos a data da nossa prova, já temos aqui os nossos trabalhos, que nós vamos traçar aqui ao longo desse primeiro bimestre, né, dentro desse nosso segundo semestre. Já está todo montado aqui, eu vou mandando para vocês toda semana. A matéria de vocês, lembre-se que é modelo, que vocês precisam acessar o AVA. Todos já estão tendo acesso ao AVA? Começamos ontem. Muito bom. Gabriel, você já está acessando ao AVA também? Já sim, professor. Já? Natália? Evanilson, Débora, vocês já estão acessando? A Catiúcia? Ainda não, Sim, professor. Hoje é a minha primeira aula. Evanilson, seja bem-vindo, então. Catiúcia, já? Sim, professora. Que bom. Então, para reforçar aí para o Evanilson, para a Elsa que chegou agora, olha o que acontece. Nossa matéria precisa de acesso dentro do AVA. Professor, o que é isso? Eu tenho que entrar no AVA, acessar a nossa matéria, você não vai dar aula? Sim, eu vou dar aula normalzinha para vocês. Mas, paralelo a isso, vocês têm todo o conteúdo já disponibilizado dentro do AVA. Então, vocês vão acessar o AVA, e lá dentro do AVA vocês vão fazendo aquelas atividades. Tem atividades dentro do AVA também. Professora, preciso fazer atividade dentro do AVA? Precisa. Porque se vocês não fizerem, vocês vão ficar sem a nota de atividades. E lembre-se aí, mas eu acho que sim, na primeira aula a gente conversou sobre as notas, né? Aí de vocês. A Anhanguera trabalha com um modelo um pouco diferenciado, então nós temos nota da prova, nota de atividades do professor, mais atividades transversais, que são exatamente o AVA, cursos dentro do AVA, que estão disponibilizados para vocês no portal do aluno. Então, tudo vocês já têm que começarem a fazer no primeiro momento que vocês tiverem acesso ao AVA. Entrei no AVA, já vê lá quais são as matérias que tem esse modelo da nossa, HMP, que aí vocês têm que ingressar no conteúdo e fazendo questões lá dentro. Porque isso vai contando aqui pontuações para vocês, tá ok? Além disso, e paralelo a isso, nós vamos sempre estar trabalhando também questões subjetivas e questões objetivas. Como eu disse a vocês, nós vamos trabalhar sempre questões de concurso, questões da OAB e também o ENAD, já para treinar vocês aqui para essas 3 provinhas aí, quem for fazer concurso, quem for prestar OAB e quem também, todos que, quando vocês formam, tem que fazer o ENAD. Então, aí vocês também já vão sair preparados para essas 3 provas. E para isso, eu gosto de trabalhar nessas questões agora, para que o meu aluno já sinta como é que será avaliado aí também nas nossas provas, nas nossas avaliações discursivas e também objetivas. Eu já fiz, vocês já devem ter visto aí no grupo, eu já mandei o material da aula de hoje, já mandei o link do Google Forms
das questões subjetivas, que vocês vão me entregar até a próxima terça, a partir de hoje. Então, terça que vem vocês vão me entregar essa primeira. Na terça-feira eu vou postar mais. No decorrer da semana eu vou mandar as da próxima terça. Sempre vai ser, eu mando antes para vocês entregarem nas próximas aulas. Sempre vou estar disponibilizando para vocês o link dentro do AVA. Dentro do AVA já tem lá. Professora, onde você postou? No pós-aula, né? Na unidade 1, sessão 1, na pós-aula. Aí vocês acessem lá, o link do Google Forms também tá lá. Quem não tem acesso ao grupo aí que os meninos criaram no WhatsApp, pode me mandar um oi, eu peço para adicionar vocês, ou vocês podem tentar já dar um número para os meninos que estão aqui ao vivo e a gente já vai adicionando vocês para que vocês tenham aí maior acesso ao material e também a todas as informações com relação à faculdade. Já tem calendário de prova, calendário de aulas, todo o nosso calendário já está disponibilizado. Se vocês não tiverem, eu posso também disponibilizar para vocês. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Que bom. Então, vamos lá começar o nosso conteúdo. Alguém tem alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Eu já posso começar a nossa aula. Pode começar. Pode começar. Beleza. Na aula passada, nós já começamos falando exatamente o que é que nós vamos estudar. Lembra que eu apresentei aqui para vocês o nosso plano de ensino? Nosso plano de ensino dentro do direito penal é do artigo 1º ao artigo 31. O nosso Código Penal é dividido em parte geral e parte especial. Dentro da parte geral, nós temos parte geral 1 e parte geral 2, que é teoria do crime, que é a matéria que nós vamos estudar esse semestre, e direito penal 2, da parte geral também, teoria das penas, que provavelmente vocês só vão ver no segundo semestre do ano de 2021. E aí eu tracei com vocês aí todos os artigos e comecei a falar para vocês sobre o direito penal, um conceito de direito penal. Depois desse conceito, nós trabalhamos já um pouquinho aqui do histórico dos nossos códigos penais no Brasil, né? Falamos aí quantos códigos nós tivemos, o nosso código ainda é super novinho, de 1940. Falei também da recepção, né, da nossa Constituição com relação ao nosso código de 1940, que a nossa Constituição já é de 1988 e como fica. Vocês ainda não estudaram direito constitucional, mas vocês vão estudar. Nós temos aqui o modelo da pirâmide de Kelsen dentro do estudo da norma jurídica, e lá nós temos no topo a nossa Constituição. É o desenho realmente de uma pirâmide, no topo tem a Constituição e todas as demais legislações estão abaixo da nossa Constituição. Se a gente tiver qualquer legislação que é contrária à nossa Constituição, aí a gente vai dizer que esse artigo ou essa lei não foi recepcionada, se ela for anterior, né, à nossa Constituição de 88. Ela não foi recepcionada pela nossa Constituição, assim como nós tivemos vários artigos dentro do nosso Código Penal. Não só do Código Penal, processo penal também, que ele é bem antigozinho aí. Aí nós falamos também a posição aqui do direito penal, a teoria do direito penal, falamos do sujeito passivo, né? Falamos da nomenclatura do direito penal e do direito criminal, quando é que eu vou utilizar, por que existe essas duas nomenclaturas. Nós aqui no Brasil utilizamos a nomenclatura de direito penal, por quê? Porque vem da nossa Constituição, artigo 222, inciso 1, lá vem trazendo exatamente que é a Constituição aqui que vai legislar sobre direito penal. Então, a expressão utilizada no Brasil é direito penal. Aí nós falamos também sobre as funções do direito penal. Falamos aqui sobre a proteção dos bens jurídicos, o que o meu direito penal vai tutelar, qual é a preocupação que o direito penal tem. E aí vocês têm que sempre lembrar que se não tem outro direito que vá tutelar, aí sim a gente vai
para o direito penal. Isso significa o quê, professora? Significa que o direito penal ele é a última ratio, o último a ser provocado. Porque aqui nós estamos trabalhando com o quê? Com a privação da liberdade, com a restrição de direito, com a aplicabilidade do ius puniendi, do direito de punir. É o Estado que vem aplicar esse ius puniendi. Então, aqui ele é de última ratio. Se eu não conseguir com o direito civil, se eu não conseguir com o direito constitucional, se eu não conseguir com a legislação de trânsito, o Código de Trânsito, aí sim eu vou para o direito penal. Então, lembre sempre que o direito penal, ele é o direito de última ratio. Ele só vem tutelar aqueles bens que realmente não teve como ser tutelado pelo outro direito. Também vocês têm que lembrar que o direito penal é ramo do direito público. Nós temos ramo do direito privado e ramo do direito público. Aí dentro do privado, por que a gente tem o privado? Porque aqui tem o particular contra o particular. O Estado legisla, mas ao mesmo tempo ele não tutela. Ele só fica aqui como um fiscal, analisando o cumprimento ou não da norma. Já dentro do direito penal, não, ele participa, ele é quem vai aplicar o ius puniendi. Falamos que quais são os bens tutelados aqui pelo direito penal? Os bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Falamos de quê? Direitos patrimoniais, que nós temos os crimes contra o patrimônio. Falamos sobre o bem jurídico mais precioso que nós temos, que é a vida, né? Falamos dos crimes contra a dignidade sexual, crime de dano, crimes contra a administração pública e dentre outros. Então, nós temos várias funções aqui descritas por Claus Yeltsin, que é a função do direito penal. Vem descrevendo quais seriam essas funções, quais seriam esses bens a serem protegidos, e nós também falamos um pouquinho na aula passada, né? O instrumento de controle social, a garantia. E aí, eu quero só que vocês me ajudem se realmente nós paramos dentro do sistema penal. Foi? Do sistema jurídico penal? Vocês se recordam? Highlander, que estava na aula passada. Professora, não me lembro. Não? Desculpa. Neiliane, alguém se recorda aonde foi que eu parei aí com o nosso conteúdo na nossa aula passada? Não recordo também. Não? Então, vamos começar aqui pelo sistema jurídico. Eu acho que eu já expliquei para vocês, mas vamos reforçar, daqui a gente continua aqui hoje. Todo aquele material que eu já mandei para vocês é a nossa aula de hoje. Eu quero ver se a gente consegue exaurir todo o conteúdo que ali eu encaminhei para vocês. E também mandei o livro, não sei se vocês já viram, encaminhei o livro também do PLT de vocês. Esse livro tem disponível para vocês aí dentro do AVA. Ah, professora, eu preciso baixar? Não, eu já encaminhei, porque às vezes temos alunos ainda que estão sem acesso ao AVA para ajudar vocês. Professora, você vai trabalhar com o livro paralelamente. Vocês já viram lá que a primeira parte traz exatamente o que nós falamos. O conteúdo aqui, o conceito, as fontes. Lá já vai para princípios, mas princípios nós precisamos assim de um tempinho maior para a gente já iniciar nos princípios, mas eu quero ver se a gente consegue já começar os princípios hoje. Mas os princípios a gente precisa entender o conceito, a fonte, por que eu preciso do direito penal para a gente começar os princípios. Os princípios, quando a gente começa a estudar, é a base do direito penal, do direito processual penal, da legislação, da execução penal. Então, princípios a gente utiliza para todas as matérias. É claro que o nosso é específico para a área penal. Alguns são para todo o direito, aí que vocês vão estar estudando aqui comigo também. Devido ao processo legal, é processo penal, bis in idem a gente vai estudar aqui, mas também utiliza em processo penal. Então, quando a gente estuda direito constitucional, a gente também vai estudar alguns princípios que nós vamos falar aqui dentro do direito penal, como legalidade, reserva legal, anterioridade. Então,
Então, todos esses princípios, quando a gente começar, eu vou pedir para vocês terem um pouquinho mais de atenção, porque aí, se vocês já aprendem agora, vocês já vão ter maior facilidade com relação às outras matérias. E também eu quero ver com vocês vão me falando, professora, está muito rápido, fiquei com dúvida, dá para você voltar e repetir isso? Aí eu quero sentir isso de vocês para ver como é que nós estamos indo com o conteúdo. Não adianta nada eu chegar aqui e falar 1000 coisas para vocês e vocês não conseguirem absorver nem o conteúdo. Se vocês não conseguirem entender e memorizar um pouquinho do que eu falei, aí a gente tem que voltar e revisar o conteúdo de novo. Igual na próxima aula, eu quero sempre perguntar para vocês, professora, o que a gente estudou na aula passada? E eu quero que vocês trabalhem exatamente comigo da forma que eu trabalhei hoje, fazendo essa pequena revisão com vocês em Direito Penal. Então, vamos começar agora. Primeira semana era para a gente botar aqui o cérebro para trabalhar. Essa semana ele já está na corda toda, porque vocês tiveram já uma semana de aula. Já vamos para a segunda e nós temos 6 aulas antes da prova. Então, a gente precisa de conteúdo, caminhar no nosso conteúdo, porque o nosso conteúdo é um pouquinho extenso, ok? E aí, vocês vão me falando aí se vocês estão entendendo ou não. Lembre-se que eu sei que vocês são primeiro semestre e também sei que vocês estão chegando agora na turma de Direito, mas às vezes eu vou falar alguma palavra que vocês não vão entender. E aí vocês vão me falar, professor, o que significa isso? E aí eu vou explicar para vocês de uma outra forma. Eu tento sempre falar as palavras mais simples, né? Para que vocês não se sintam assim tão distante do direito penal, que vocês fiquem mais próximos. Tá? Oi, Highlander. Professora, nós somos alunos do segundo semestre. Então vocês já estão vacinados. No direito penal vocês estão mais tranquilos agora. Para mim que vocês estavam... vocês fizeram o primeiro semestre no início do ano, né? Sim, mas com o penal é o primeiro contato que a gente está tendo com você. Tá bom. E vocês já estudaram o que no primeiro semestre? Introdução ao estudo do direito. Estamos vendo agora. Tá. O que vocês estudaram? Para mim sentir que vocês já sabem um pouquinho aqui do direito. Constitucional, teoria constitucional. Teoria geral do direito constitucional e direito civil, pessoas e bens, e metodologia, e faltou só mais um da memória. Me ajuda aí, Neiliane. Não, mas tá ótimo. Teoria constitucional. Teoria do processo do conhecimento, né? A outra que foi do professor Fabrício. Processo penal, processo civil 1. Isso. Perfeito. Não, então vocês estão ótimos. É só o contato com o direito penal mesmo, mas vocês já sabem as normas jurídicas. É que agora vocês vão estudar normas jurídicas um pouquinho mais aprofundado em ED, que vocês já vão ter aí uma noção boa. Mas vocês estudaram teoria constitucional, Constitucional 1, princípios estudaram lá. Então já tá ótimo. Isso é bom porque eu já sei mais ou menos como é que a gente vai lidando aqui na parte da nomenclatura aqui dentro do direito penal. Mas vamos fazer esse combinado. Na próxima aula... Professor, só mais uma vez eu peço desculpa, é porque uma parte da turma também veio, assim, do primeiro já para o segundo. Então está fazendo o segundo e depois vão fazer o primeiro semestre de novo. Só esse aviso mesmo. Entendi, vocês estão ensalados o primeiro e o segundo. Porque quem entrou, agora está entrando junto com vocês. É isso, né? Isso. Até onde nós estamos sabendo é isso. Entendi. Então tá bom. Mas isso é bom para a gente ir trabalhando junto, né? E se vocês tiverem alguma dificuldade, aí vocês vão me falando, tá bom? Então, vamos aqui hoje, então, lembre-se que no primeiro momento da próxima aula eu vou perguntar isso para vocês. O que é que nós estudamos na aula passada? E eu quero que vocês lembrem-se. Primeira coisa que eu quero de vocês é um conceito de direito penal.
Lembre-se que eu falei na aula passada sobre direito penal. O que vinha a ser o direito penal? E eu quero que vocês criem um conceito, vocês mesmos. Diante do que a gente estudou na aula passada e o que ainda vamos estudar com o direito objetivo e subjetivo, eu quero que vocês já criem um conceito que vocês não vão esquecer depois. Se eu perguntar para vocês o que é o direito penal para você, não precisa você decorar o conceito de nenhum doutrinador. Você lendo e ouvindo tudo o que eu disse, você mesmo vai criar o seu próprio conceito. Um conceito que eu acho muito legal, é claro que vocês têm que saber o que significa cada palavrinha, mas é exatamente aquele que eu trouxe no primeiro dia de aula, aquele conjunto de regras com princípios, destinados para quê? Para combater o crime e a contravenção penal, mediante a aplicação de uma sanção penal. E aí vocês têm que lembrar o que significa cada palavrinha. O que é esse conjunto de normas? É o conjunto de leis. E lembre-se que eu disse que o Código Penal, nós temos leis especiais ou leis extravagantes, leis esparsas, leis que não estão dentro do nosso Código Penal, que também tem crimes, né? Nós temos a lei de crimes hediondos, temos a lei de drogas, são os exemplos básicos. Maria da Penha, temos todas essas leis que estão fora do nosso Código Penal. Então, nós temos que lembrar que é isso, um conjunto de normas, regras, princípios. Os princípios nós vamos estudar ainda para vocês saberem quais são esses princípios, que são tutelados aqui pelo direito penal. Combater o crime e a contravenção. Crime, vocês sempre vão lembrar, nós falamos daquele conceito que eu trouxe para vocês, mas crime é sempre com pena de detenção e reclusão. Prisão, multa, cumulativamente ou alternativamente. Contravenção é o crime de menor potencial ofensivo, aquele crime anão, né? Aquele crime pequeno. Tudo isso são nomenclaturas com relação à contravenção. Tem prisão? Tem prisão simples, tem multa. Sempre vai ser tutelado aqui pela legislação que vocês conhecem aí como o juizado. A Lei 9.099/95. Exatamente essa é a legislação que vai tutelar aqui a contravenção penal. Mediante a imposição de uma sanção penal. Quando eu falo de sanção penal, eu estou falando de quê? De pena mais medida de segurança. Que aí nós vamos estudar a sanção penal na teoria das penas. Então, lembre um conceito. Esse é um conceito básico. É claro, tem vários outros mais complexos, e às vezes tem uns mais simples que vem falando aqui, que é só um conjunto de normas tutelado pelo Estado, para aplicar o direito de punir. Também serve, mas eu quero de vocês um conceito que vocês entendam. Então, aí nós vamos falar agora do nosso sistema jurídico penal. O que é o sistema jurídico penal? O que nós temos de sistema, né? O que integra esse nosso sistema jurídico penal? Então, o nosso sistema jurídico penal aqui no Brasil é o quê? O direito penal, que é o que nós estamos estudando, o direito processual penal, vocês ainda vão estudar, e a lei de execução penal, que é a LEP, que é a lei 7.210 de 84. Essa vocês também vão estudar no próximo semestre, que vocês tiverem aí Direito Penal 2, que é a teoria das penas. A teoria da pena é estudada justamente junto com a lei de execução penal. Processo penal, vocês vão estudar, provavelmente já quem está no segundo vai estudar mais ou menos no quarto, quinto semestre aí, é quando vocês vão iniciar o estudo de processo penal. Mas o que vocês precisam entender é por que nós temos esse sistema jurídico penal. Como é que integra? Por que eu tenho processo? Por que eu tenho execução? E por que eu tenho direito penal? Vocês, não sei se vocês se recordam, mas se vocês não estão se recordando, vão lembrar agora que eu disse na nossa primeira aula que o direito penal, ele é dividido em parte geral e parte específica. Parte geral, nós temos normas não incriminadoras. Lá na parte geral não tem crime.
Na parte especial, sim, aí é a parte da norma incriminadora. Ah, professora, mas lá também tem norma não incriminadora? Tem. Tem normas que só vêm para conceituar. Nós vamos falar sobre elas quando a gente estiver hoje estudando a interpretação. Então, nós temos essas duas partes dentro do nosso Código Penal. A primeira vem falando o quê? O que é crime e o que é a sanção penal. Quais são as espécies de pena. Então, tudo isso está na nossa parte geral. Já na nossa parte específica, os crimes em espécie. Homicídio, furto, roubo, o estupro, vários outros que nós temos lá. E como é que eu, Estado, vou aplicar o ius puniendi? Eu vou aplicar o meu ius puniendi, que é o meu direito de punir, que é do Estado dentro do direito penal, através de um devido processo legal. É um princípio maior dentro do processo penal. Mas para isso eu preciso seguir um procedimento, eu preciso seguir um rito. Então, esse rito e esse procedimento, quem é que vai me dar? Exatamente o processo penal. É lá no processo penal que eu vou ver como é que vai iniciar a minha ação penal. Como é que eu vou chegar até uma sentença penal condenatória ou absolutória. Como é que eu vou aplicar a terceira parte aqui do meu sistema jurídico penal, que é exatamente a pena. Então, nós temos... não sei se vocês se recordam, mas lembra daquele exemplo? O João, né, matou o Paulo. Quando o João mata o Paulo, ele fez o quê? Ele cometeu homicídio. Aqui o nosso homicídio é simples. Comete o homicídio ali. Ele pode chegar no juiz e falar, olha, juiz, eu já vim cumprir a minha pena? Não. Por quê? Porque nós temos que respeitar o devido processo legal. Oi, Railane. Professora, que a senhora mencionou um pouco antes sobre o slide. Onde é que eu encontro ele? Porque a senhora falou que mandou para o grupo, só que eu fui revisar o grupo e não encontrei lá. Não, peraí, então, que nós vamos sanar essa... Me manda um oi aí no grupo para ver. Eu tenho muitos grupos, então me mande aí que eu vou encaminhar para vocês para mim que eu tinha encaminhado, né? Mas como eu tenho vários e várias turmas, é melhor eu verificar para vocês. Vê aí para mim e me manda aí um oi. Lá no grupo. Olha, esse daqui não é o de vocês. Vê aí se eu não mandei. Ah, tá. Mandei agora, professora. Mandei não. Professora. É verdade, eu não mandei não. E só agora. Oi. Tem como a gente fazer um grupo de e-mail para receber esse material? Eu acredito que é melhor. Mas grupo o problema é o seguinte, ó. Vamos lá quanto o material. O material vai estar no Ava. Ah, não vai estar no Ava, porque a matéria de vocês tem como postar. Eu acho que é melhor no WhatsApp. Mas, se vocês quiserem, vocês me mandem aí um e-mail. Tem aquele primeiro slide que eu postei aquele dia. Não sei se vocês tiraram foto, mas é cleidmar.resende@anhanguera.com. E vocês também têm um canal dentro do Ava que manda mensagem para o professor. Lá dentro vai automaticamente, tem tutores dentro dessa matéria e também tem um canal para o professor. Vocês que escolhem, mas vocês foi falha e ninguém me falou, professor, eu não recebi o e-mail. E eu já disse aí, olha, eu mandei o e-mail, mandei o link, né? Então temos que ver aí, aqui eu vou mandar para... Eu não estou conseguindo acessar no Ava. Eu entro, mas quando direcionar para lá, eles estão com problema e abrir um chamado. Não, a live realmente não está funcionando. No entanto, a gente nem... como vocês ainda estão entrando e tem aluno que ainda não normalizou o acesso, às vezes nem tem, já fez matrícula e tudo e não tem, mas a gente vai continuar nesse nosso link até que estabilize para todos. Aí depois a gente migra de volta para o Ava pelo Teams de lá. O Teams lá dentro é outro link, não é esse link que eu estou utilizando.
Eu mandei agora, vê aí se vocês receberam. Mas também tem o link das nossas questões discursivas. Eu acho que eu só postei dentro do AVA as questões e acabou que eu não mandei para vocês. Aí, mas eu já vou disponibilizar o link também agora para vocês. Não precisa fazer agora, é exatamente aquelas questões subjetivas que eu disse para vocês, se vocês têm uma semana, ó, a data da entrega, a entrega é dia, deixa eu botar aqui, entrega dia, na nossa próxima aula vai ser dia 8. Então, esse trabalho aí é do dia 8/9, tá? Já mandei o link para vocês, não precisa se preocupar com ele agora, não. Agora nós vamos nos preocupar só com a que nós vamos realizar hoje, que daqui a pouco, quando a gente terminar a primeira parte do conteúdo, aí eu vou encaminhar o link para vocês as questões objetivas que a gente vai fazer agora. Bom, aí vocês decidem, professores, vocês preferem mandar por e-mail, mas o material não é grande, é super sintético, porque eu faço uns tópicos e aí depois eu venho na aula falando para vocês, explicando. E também vocês têm o livro, tem material dentro do AVA, então tem muita coisa aí já para vocês estudarem e lerem. Lerem bastante a nossa matéria. Lembre que eu disse para vocês ainda não se preocuparem em ler o artigo do Código Penal. Para a próxima aula eu já vou querer que vocês leiam, que a gente vai começar a trabalhar o artigo 1º do nosso Código Penal, tá? Então, tá aí o material para vocês me acompanharem. Se vocês quiserem abrir aí, quem está com o computador, agora quem está no celular vai ser mais complicado. É melhor seguir comigo e depois vocês ficarem com dúvida, leiam lá o material. Nós já estamos aí, ó, quem conseguiu abrir o slide, a gente já está lá no slide 13, né? Já nós estamos falando sobre o sistema jurídico penal. Pronto, falamos sobre o sistema jurídico penal. Vocês já conseguem identificar quais são? Posso até fazer uma pergunta de prova. Explique o sistema jurídico penal no Brasil. E aí vocês vão explicar para mim exatamente o que eu acabei de dizer para vocês. Que nós temos o nosso sistema jurídico penal é composto pelo direito penal, o qual traz a parte geral aqui sobre a teoria do crime e a teoria da pena. E a segunda parte explica sobre o que é crime, os crimes propriamente dito. E aí nós vamos para o nosso processo penal, que descreve o procedimento que nós temos aqui para a aplicabilidade do ius puniente, que é o direito de punir do Estado. E em seguida, quando nós temos aí uma sentença penal condenatória, nós vamos ter a aplicação da pena, prisão-pena. E a prisão-pena é feita por um outro juiz, que não é o juiz da vara criminal, é um juiz aqui destinado somente para a execução da pena. Então, ele vem somente para executar a pena, ok? Não preocupemos ainda com essa parte, que isso daí vocês vão estudar tranquilamente depois na teoria da pena. Agora, superado o nosso sistema jurídico, vamos falar um pouquinho sobre a nossa ciência criminal. Ciência criminal. O que é a ciência criminal? A ciência criminal é a ciência mesmo que vem estudar o quê? O crime. Mas não só o crime, né, professor? Só o crime? Não, ele vem estudar também as políticas públicas e também agora nós já temos uma parte da doutrina, uma nova visão aqui traçado para a vítima. Então, nós temos também, dentro da ciência criminal, a ciência que vem estudar o crime, o criminoso, as políticas públicas e também a vítima, que é a vitimologia. Então, nós vamos ter dentro dessa ciência dividida em 3 partes. A criminologia, que vai estudar aqui o criminoso, a política criminal, que vem estudar as políticas públicas a serem implantadas para diminuir os crimes, ou também fazer um estudo aqui sobre a criação da nossa legislação. E por último, nós vamos ter exatamente o quê? A vitimologia. E vocês sempre vão estar estudando o direito penal, pensando em quem? Pensando na vítima? Não. Nosso direito penal não é voltado para a vítima, nosso direito penal é voltado para o
réu, sempre para o réu. Agora, nós estamos tendo aí uma modificação para que introduza também aqui uma preocupação dentro do direito penal com a vítima, com base no nosso artigo 59. Mas ainda é um estudo novo, apesar do artigo 59 já estar desde 1940 no nosso Código Penal. Mas a vítima nunca houve essa preocupação com relação à vítima, e sim com o Estado, com a aplicação aqui do ius puniente, com a aplicabilidade da pena. Sempre foi essa preocupação aqui do Estado. E o que seria, então, um pouquinho só de criminologia para vocês? É claro que tem uma matéria que vocês estudam exatamente o que é a criminologia, as teorias, César e Lombroso, vocês estudam todas as escolas da criminologia, como é que surgiu essa criminologia, para que serve. Então, tem todo um caminhar dentro da criminologia, mas nós não vamos estudar. Professora, a gente precisa saber o que é, né? Sim. E qual a sua função dentro do direito penal, mas não vamos nos preocupar com ela a fundo, tá ok? Aqui é só para a gente saber o quê? Que a criminologia, ela vem estudar exatamente o crime, o criminoso, as vítimas, a formação do controle desse delito. A preocupação dela é exclusivamente com esse procedimento criminal aqui, desenvolvido pela nossa justiça. Ela vem exatamente para quê? Para analisar por que está acontecendo o crime, por que aquela região só tem criminoso, como os hábitos daquele criminoso, quem é que pode ser. César e Lombroso, ele traçou aqui um perfil do criminoso, a cor, o formato do rosto. Então, para ele aqui, o criminoso já era nato, né? Tinha um perfil, se você se enquadra dentro daquele perfil, você já era um criminoso nato. Aqui para nós, o que importa é o que é e as cifras. Vocês precisam saber e entenderem um pouquinho das cifras. Ah, professora, por quê? Porque elas são bastante cobradas em concurso e também na OAB. E vocês precisam identificar aqui dentro do direito penal. Então, criminologia, estudo do crime, estudo do criminoso. E quais são as cifras estudadas dentro da criminologia? E para que servem essas cifras? Essas cifras é a análise que a criminologia faz exatamente sobre os criminosos. Aí nós vamos ter primeiro as cifras negras, né, que foi a primeira que surgiu, que ela refere exatamente aos crimes que não chegam ao conhecimento do Estado, que é o detentor de punir, do direito de punir. Aí vocês vão falar, professora, mas existe isso? Existe. Imagine vocês aí que tem um celular que custa, vamos imaginar, R$300, você é furtado. Aí você fala, não vou mexer com isso não. Não vou fazer nem boletim de ocorrência. Aconteceu um crime? Furto é crime. Você noticiou a autoridade? Não. A autoridade fica sabendo? Não. Isso é importante que a autoridade saiba, professora? Sim, porque é através da sua denúncia que há uma contabilização aqui do crime. Por que tem vários crimes dentro do ônibus, por exemplo, furto no ônibus? Para que haja aqui uma política criminal para inibir esse tipo de ação. Então, por isso é importante. Mas tem cifras, temos as cifras negras. Temos também as cifras cinzas, que são exatamente os crimes que chegam ao conhecimento do Estado, mas, contudo, ele resolve ali na própria delegacia. Ah, professor, tem isso? Tem. Os crimes de ação penal privada, eu posso muito bem chegar lá na delegacia e fazer um acordo ali com o meu ofendido e pronto, está resolvido, né? Eu, ré e o ofendido ali já resolvemos. Por ali mesmo, não há nem necessidade de iniciar a ação penal. Um exemplo para vocês, injúria. Injúria é um crime de ação penal privada, então eu posso muito bem fazer um acordo lá na própria delegacia e ele não vai seguir para o judiciário, vai morrer na própria delegacia. Outras são as cifras amarelas,
são aqueles crimes cometidos e praticados arbitrariamente por policiais, que não chegam ao conhecimento da corregedoria. Então, os policiais, a gente tem noticiado aí, visto nos noticiários, grandes aqui, tem tortura, né, pela polícia, mas houve também crimes de lesão corporal, aqueles policiais ali agredindo, vários aconteceu nos últimos tempos aí. Esse vai chegar à corregedoria, mas às vezes tem alguns crimes que não chegam ao conhecimento da corregedoria. Hoje, se tiver uma prisão em flagrante, muito difícil não chegar à corregedoria, porque a primeira coisa que acontece é a audiência de custódia. E a audiência de custódia tem exatamente esse pré-requisito, que é para verificar tortura, ameaça, lesão corporal vindo aqui dos policiais. Mas temos ainda, que não são noticiados, temos também. Agora nós temos as cifras brancas, que são aqueles crimes solucionados, né? E que foram apurados a autoria e materialidade, que é o nosso crime propriamente dito, aquele que o João matou o Paulo, e exatamente eu vou para o processo judicial e chego lá e realmente foi confirmado que o João matou o Paulo. As cifras douradas, que são as mais conhecidas aqui por nós, pelos crimes de colarinhos brancos, que são exatamente aqueles praticados pela alta sociedade, os executivos, também os diretores de empresa, que às vezes aqui sofrem grandes ameaças para denúncias, e a gente tem acompanhado bastante isso aí na mídia nos últimos tempos. As cifras verdes são os crimes contra o meio ambiente, né, que não chegam também ao conhecimento da autoridade policial, como o desmatamento. E por último, agora, sempre vão criando cifras novas, que a criminologia, ela continua o estudo, né, do criminoso aqui e dos crimes também. Nós temos aí as cifras rosas, que foi a última criada aqui pelo nosso estudo do criminoso, que são aqueles crimes de caráter homofóbico, que são aqueles que não chegam ao conhecimento também aqui dos órgãos. Hoje já é mais difícil, mas ainda temos alguns que não são levados ao conhecimento de autoridades. Pronto, encerramos aí a nossa criminologia, é tudo que vocês precisam saber o que é e explicar cifras aqui, todas elas, professora, todas. E vocês lembrando da cor, vocês vão lembrando exatamente do que elas se relacionam, né? A cor sempre vai lembrar vocês ao crime ao qual o estudo da criminologia está direcionado. Agora vamos falar da política criminal. O que é uma política criminal? Para que eu preciso da política criminal dentro do direito penal? Vocês sabem que nós aqui no Brasil, a nossa criação de normatização, né? O nosso legislativo para legislar, ele é muito por comoção. A gente tem crimes de alta repercussão, logo em seguida nós temos o quê? Uma resposta do nosso legislativo. O nosso legislativo, ele edita já uma norma. Nós tivemos vários exemplos, né? Mas vamos trazer os mais do dia a dia, os crimes. Aqui, com aquele crime do vazamento das imagens da Carolina Dickmann, em seguida nós tivemos justamente a criação da lei, a Maria da Penha e vários outros aí que são exatamente com essa finalidade, que vem para inibir o crime diante de uma comoção, diante de uma grande repercussão. Isso é válido? Sim, é válido. A Maria da Penha é um pouquinho diferenciada, mas os outros, sim, às vezes nós temos vários crimes, muita legislação e nós não temos eficácia de aplicabilidade desses crimes aqui no Brasil. Porque nós não temos polícia? Não, nós temos. Porque nós não temos judiciário? Nós temos também. Mas por conta da própria repercussão, às vezes a sociedade, em alguns momentos, ela nem vai aplicar aquela lei, porque ela entende que aquilo não é mais crime, aquilo é um mero dissabores,
não significa uma criminalização que há necessidade para a sociedade. Então, é isso que a política criminal ela vem estudar. Vem estudar porque tem tanto furto no semáforo tal. Por que ali está acontecendo isso? É falta de fiscalização? É falta de políticas públicas naquela comunidade? Então, é isso que a política criminal vem exatamente estudar. Ela vem descobrir aqui, né, qual o meio que ela pode aplicar uma política pública para diminuir essa criminalização. Vem implantar, por exemplo, escolas, atividades com adolescentes, emprego naquela região, buscar fomentar ali naquela região empresas, que empresas vão para aquela região, incentivos fiscais, para que com isso a população tenha emprego e aí tenta diminuir exatamente a criminalização. Mas também nós temos a política aqui já criminal como uma letra fria da lei, dos interesses da sociedade. Mas como assim, professora? Exatamente no caso de algumas comoções aí que nós temos grande repercussão. O legislador só viu aquele crime que causou uma grande repercussão. Às vezes, na sociedade como um todo, não há uma grande necessidade dessa legislação. E ele automaticamente faz a legislação. E logo ela passa do seu tempo de vacácios legis e entra em vigor e já é considerado crime. E aí nós já temos que aqui ter que adaptar a essa nova legislação. E aí, por final, a vitimologia, que eu disse para vocês agora, que é uma doutrina, né? Os novos doutrinadores vêm incluindo essa parte aqui no estudo da ciência criminal, que é exatamente voltado para a vítima. A vítima, dentro do direito penal, não há uma preocupação. A preocupação aqui é com o réu e com o Estado em aplicar a esse réu o direito de punir. Lembre-se do direito, quando a gente falou um pouquinho lá atrás, das funções do direito penal do terror. É com medo, com a aplicação dessas medidas de penalização que eu vou intimidar a sociedade a não cometer novamente ali aquele tipo de crime. Então, aqui no nosso artigo, já lá no artigo 59, ele já vem trazendo no caput do artigo, na cabeça do artigo, né, o comportamento, essa preocupação com o comportamento da vítima, como uma das circunstâncias aqui judiciais que vai orientar o juiz na fixação da pena base. Isso aqui nós vamos estudar em teoria da pena, ou vocês com um professor aí, se não for eu, professor de direito penal. Então, essa preocupação da vítima dentro do direito penal vem sendo aplicada de que forma, então, professora? Como é que nós vamos exteriorizar essa preocupação? Com a justiça restaurativa, com também a justiça negociada. Não sei se vocês já foram a algum fórum, se vocês conhecem ou quem trabalha, sabe exatamente que a justiça criminal agora, né, as varas criminais buscam essa justiça restaurativa, buscam aplicar essa justiça restaurativa. Ah, professora, mas e a transação, a composição dos danos civis? Não seria uma reparação aqui para a vítima? Sim, mas não é essa a preocupação com a vítima. A preocupação com a vítima às vezes tem casos que as vítimas, elas querem entender o porquê que foi que aconteceu aquele crime. Ela quer ouvir do réu, se foi ele realmente que cometeu o crime, o porquê. Então, é essa busca, é essa parceria entre a justiça, o Estado, para buscar essa resposta. É claro que não é só eu, o juiz, boto lá a vítima junto com o réu e ele vai responder. Não, há um trabalho com psicólogos, com psiquiatras, há todo o envolvimento para o trabalho da justiça restaurativa. E aí nós vamos analisar agora já o nosso conceito de direito penal objetivo e direito penal subjetivo. Nós já falamos o que é o direito penal, eu pedi para vocês aí anotarem o conceito, né, fazerem o conceito. E eu queria trabalhar com vocês da seguinte forma. Vocês têm um caderno aí, numa folha, ou quem tiver no computador,
né? Abre aí dentro do seu PowerPoint, do Word, do Excel, o que vocês quiserem trabalhar, para vocês começarem a montar um mapa mental. É muito importante que vocês tenham anotações, porque não adianta só ter o meu material, não adianta só eu estar falando. É importante que vocês anotem, né? Vão montando aí o que a professora já disse hoje, por exemplo, direito penal, aí vocês botam lá conceito, aí depois vem sistema jurídico, aí vocês botam Código Penal, Processo Penal, Lei de Execução, e botam uma explicaçãozinha em cada um. Depois vocês vêm trazendo ciência criminal. O que é a ciência criminal? Embaixo, criminologia, explica o que é criminologia de forma simples, mas que vocês depois consigam pegar esse material e estudar, né? Que tem aí já um esqueleto para vocês. E essa forma de estudar vai fazer com que vocês também vão mentalizando, né? Sempre relembrando o que eu estou falando. A professora falou, os sistemas são esses, falou sobre a criminologia, falou isso, falou aquilo. Porque agora a tendência é só a gente começar sempre a ter mais observações. Sempre, sempre, sempre. Começando agora pelo direito penal objetivo. O que é o direito penal objetivo? E o que é o direito penal subjetivo? Eu preciso fazer essa distinção? Sim. Por quê? Porque cai muito em questões de concurso e você precisa saber o que é objetivamente dentro do direito penal e subjetivamente. Tem que fazer essa distinção para vocês saberem sobre a aplicabilidade da norma. Então, primeiro, nós vamos aí para o direito penal objetivo. O que é o direito penal objetivo? É a nossa própria lei, a nossa própria norma, a nossa própria legislação. O nosso Código Penal é o nosso direito objetivo, é o nosso conjunto de leis que está em vigor. Então, professora, aquelas que não estão em vigor também não são mais direito penal objetivo. Não, porque elas não têm mais eficácia prática, né? Então, a nossa lei, ela nasce e morre. Ela nasce, tem o vacatio legis, não sei se vocês já estudaram isso, o tempo de vacância da lei. Se não falar nada, isso é LINDB, tá, gente? Lei de Introdução ao Direito. Nem é o direito penal, é o direito mesmo. Se vocês ainda não estudaram, agora em ED vocês vão estudar. Direito constitucional a gente estuda um pouquinho aí, mas é exatamente esse conjunto de legislação que nós temos, que é o nosso direito penal objetivo. E aqui nós vamos ter normas incriminadoras e normas não incriminadoras, que eu já expliquei para vocês a diferença de norma penal incriminadora e não incriminadora. Então, o exemplo do nosso direito penal objetivo é o quê? O nosso Código Penal. É o nosso conjunto de normas, nosso conjunto de leis aqui que estão em vigor. Mas se nós tivermos leis que ainda não, que estão aqui, leis penais que não estão dentro do nosso Código Penal, que ainda não foi revogada, também é considerado direito objetivo? Sim, também é considerado direito objetivo. E o subjetivo? Então, direito penal objetivo, o Código Penal. Como exemplo aí para vocês mentalizarem. Então, é o conjunto de normas. O direito penal subjetivo já é de quem? Quando nós falamos lá do nosso conceito, por isso que eu disse para vocês se aterem ao conceito, para vocês entenderem se é um conjunto de normas e princípios, lembra? É o meu direito penal objetivo. Quando eu falo aqui do Estado aplicando ius puniendi, eu estou falando do meu direito penal subjetivo, porque é através do meu direito penal objetivo que eu, Estado, aplicar o meu ius puniendi, o meu direito de punir. Eu vou exercer. Se eu não tiver lei, eu posso penalizar alguém, eu, Estado? Não. Se não for considerado crime, eu, Estado, vou penalizá-lo? Não. Então, isso significa o quê? Que eu posso fazer tudo que não existe lei que venha aqui me penalizar. Quando vocês estudaram direito constitucional, vocês estudaram exatamente um princípio assim. Lembram?
Alguém lembra? Olá, vocês me abandonaram, foi? Não, professora, eu não sei responder. É porque assim, eu lembro vagamente. Ah. Se não existe lei, eu não vou ser penalizado, né? Se eu não tenho crime. E vocês vão estudar hoje? Oi? Correto. Vocês vão Eu estudar lembro, hoje professor. os Eu lembro axiomas? dessa frase. Ah, Aonde não há crime, é lei que discrimina o crime, então não há crime. mas nós vamos estudar os axiomas agora e nós vamos falar sobre isso aí detalhadamente para vocês se recordarem. Mas vocês já entenderam aí, é o que importa vocês terem essa visão agora. Só isso já é o suficiente. Então, direito objetivo, Código Penal, conjunto de normas e lei. Direito penal subjetivo é exatamente aqui o direito do Estado de exercer o que? O ius puniendi. É ele aplicando o direito de punir ali para o quê? Defesa da sociedade, para mostrar para a sociedade, olha, se você está furtando, eu vou aplicar uma pena para você. Se você está roubando, eu vou aplicar uma pena para você. E aí, se você não parar, você vai ficar lá onde? Preso. Então, é uma forma exatamente da gente inibir o cometimento do crime. Então, o Estado vem fazer o quê? Aplicar o ius puniendi. Então, pronto, vocês têm um conceito completo, um conceito objetivo e um conceito subjetivo. Tranquilo até aqui? Tá todo mundo aí comigo? Ninguém tá dormindo, ninguém me deixou sozinha. Até esse momento, professora, tudo Estou aqui, só que eu estou acompanhando o slide, aí eu fico meio que fora da tela. Vocês querem que eu bote o slide na tela? Ah, sim, seria ótimo. Porque quem tá sem, beleza. Dá para você, mas dá para vocês continuarem comigo na tela. Quem não quiser assistir o slide pode pegar a minha, clicar na minha imagem e colocá-la como principal, que aí o slide fica pequenininho lá embaixo. Quem não gosta de ler o slide. Deixa eu abrir aqui então para vocês. Eu esqueci de perguntar isso para vocês. Tem alunos que gostam, tem alunos que não gostam. Por isso que eu já mando para vocês antes, que aí vocês já vão lendo. Que fica mais fácil para vocês também terem aí o conteúdo. Alguns gostam de copiar. Quem gosta de copiar o material na tela ajuda. Aí quem não quiser ver, é só clicar na minha imagem, né? Aí vocês fixam ela. Aí nem aparece aí o slide para vocês. Ó, nós já estamos lá no 18, eu acho. Vamos ver. Falamos da criminologia, ó, direito penal subjetivo. E agora vamos falar um pouquinho do direito penal do inimigo. Direito penal do inimigo. Por que eu preciso saber dele? Porque ele cai em questões de concurso, professor, e ainda para quê? Para vocês discorrerem em redação. É o que mais cai em concursos, principalmente quem vai fazer concurso de delegado, né? Ministério Público, o direito penal do inimigo aí é o principal tema que vocês têm que mentalizarem, que é exatamente de onde, quem é que trouxe essa ideia do direito penal do inimigo. Isso é muito cobrado até em questões objetivas. Então, lembra, quando vocês ouvirem a palavra direito penal do inimigo, Genilson, você quer falar? Genilson, você quer falar? Então, tá no slide. É Genison. Genison, isso. Eu lembro Tá que era no slide. diferente, eu erro. Genison. Ó, diz. Tá no slide 12, é? Genison. Não, tá no 22. Viu. Obrigado. Assim vai ficar melhor para vocês? Vai. Vai? Vocês estavam se sentindo perdidos? Quem não gostar, me fala. Se todo mundo prefere assim, eu sempre vou deixar o slide aí para vocês irem acompanhando.
tá bom? Então, vamos lá. Direito penal do inimigo. Professora, o que eu preciso saber sobre o direito penal do inimigo? Quem é que foi o mentor desse nome em si, dessa nomenclatura? É Gunther Jacobs. Vocês precisam mentalizar esse nome. É muito importante para vocês sempre lembrar que quando vocês lerem alguma questão com relação ao direito penal do inimigo, as ideias veio lá do alemão Gunther Jacobs. Então, é ele que trouxe essa ideia do inimigo para o direito penal. Ah, por quê, professora? Porque ele traz uma visão diferenciada para tratar aquele que é um inimigo para o Estado, não só para a sociedade, mas para o Estado, como o terrorista. É o exemplo mais clássico que nós temos. Ele tem que ser tratado de uma forma diferenciada. Ué, professora, mas por quê? Porque ele apresenta um grande risco para a sociedade. Quando nós temos aí um ataque terrorista, graças a Deus no Brasil nós nunca tivemos, assim, de grande escala, mas quando nós vemos aí na TV, quando tem algum, o que acontece? São inúmeras mortes. Então, esse terrorismo, ele tem que ser tratado de forma diferenciada para Jacobs aqui. Ele fala que o direito penal aqui do inimigo, que é aquele cidadão delinquente, né, ele tem que ter umas características diferenciadas. Quais seriam? O processo dele tem que ser mais célere, com a aplicação também dessa penalização mais rápida. Por quê? Porque eu, sociedade, já vou ver uma resposta do Estado rápido também. O Estado aplicando ius puniendi aqui de forma diferenciada para ele. Também, penas desproporcionalmente alta, sempre baseado na última, né, que nós temos, por exemplo, o máximo aqui que nós temos de pena dentro do Brasil, 40 anos. Então, para esse terrorismo, seria o máximo de 40 anos, ele pegaria o máximo. Também nós não teríamos aqui nenhuma garantia para ele, ele seria suprido em todas as garantias, ele seria tratado realmente como inimigo do Estado. Então, ele não tem as garantias que nós temos dentro do nosso processo penal, dentro do procedimento normal do direito penal. Ele também perderia todos os seus direitos como sujeitos. Ele não teria nenhum direito porque ele é um inimigo do cidadão. E também ele já ganharia automaticamente uma identificação diferenciada, devido ao perigo que ele trouxe para a sociedade. Quando a gente analisa todas essas características tragas pelo direito penal aqui do inimigo, ele teria praticamente quase uma pena perpétua e sem direitos e garantias aqui preservados. É claro que para nós aqui no Brasil é mais difícil a aplicabilidade do direito penal do inimigo, porque o nosso direito penal ele traz várias nomenclaturas, vários princípios, várias garantias que são assegurados aqui. Mas tem possibilidade de aplicação do direito penal do inimigo? Temos sim a possibilidade de aplicar exatamente o direito penal do inimigo. Superado aí o direito penal objetivo, direito penal subjetivo, vamos para o garantismo penal, segundo Luiz de Ferrajoli. E esse daqui eu já quero que vocês anotem, que é uma questão que eu quero que vocês façam no caderno, numa folha mesmo. Pegue uma folha em branco, quem não tem caderno, arruma uma folha e escrevam. É para vocês discorrerem sobre ou elenque os 10 axiomas do garantismo penal de Luiz de Ferrajoli. Ah, professora, por que isso? Porque caem muito em concurso? Também. Na OAB? Também. Mas vocês sempre vão precisar desses axiomas. Sempre dentro do direito penal. Toda hora vai estar falando sobre esses axiomas e aí vocês vão falar, eu não sei o que é isso. Eu acho que eu nunca estudei isso. Então, por isso, eu aconselho os senhores e também depois eu quero que os senhores façam. Todo mundo pode fazer no grupo. Façam numa folha e me mande um print aí dentro do grupo. Tira print da tela aí de vocês, tira uma foto e manda aí no caderno manuscrito. Ah, professora, até que dia?
Até a próxima aula vocês podem fazer. Mas eu quero que vocês façam e leiam, até que eu chegue na próxima aula, eu vou perguntar para vocês. Cada um de vocês vão me falar um axioma. Então, preparem os microfones. Quem está sem vai ter que mandar o áudio aí no grupo, se não tiver outra forma. Mas eu prefiro que vocês falem aqui. Escolha cada um axioma para que vocês falem aqui para mim na nossa aula aqui. Presencial na hora, é para falar aqui online. A professora, aí eu vou falar assim para o Highlander. Highlander fala um axioma que mais você conseguiu mentalizar. Ele fala Rodrigo, Silvio, a Luiz Henrique, a Elsa, todo mundo aí vão falando, Elsa, né? Vão falando para mim aí um axioma. Então, o que é esse garantismo, então, aqui do Ferrajoli? O que são esses axiomas que você já tanto falou? Então, aqui nós vamos analisar que o juiz, ele dentro do nosso direito penal, ele não vem só para aplicar a lei. Ele vem simplesmente para executar a vontade do legislador. Ah, professora, como é que é isso? Se eu tenho alguma infração que está descrita ali pelo nosso Código Penal e alguém descumpre, nós temos lá a nossa fase do inquérito policial, que é a fase investigativa, depois nós temos o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, e aí nós vamos para a nossa fase judicial. E nessa fase judicial, o juiz pode aplicar lá qualquer coisa, qualquer pena? Não. Se eu cometi um homicídio, igual o João matou o Paulo lá, que é o nosso exemplo, eu cometi o homicídio, eu disse para vocês que o homicídio era simples, eu cometi um homicídio. Homicídio simples, artigo 121, qual é a minha pena? E aí o juiz vai calcular, vai fazer a dosimetria da minha pena. Mas ele pode aplicar algumas agravantes, atenuantes, qualificadoras, se eu só cometi um homicídio simples, e o Ministério Público também já vem relatando exatamente isso, e ele não tem prova? Não, ele não pode. Ele pode mudar, falando que não era homicídio, aí nós vamos ter algumas controvérsias, depende do crime, às vezes vai haver uma nova tipificação, o juiz pode sim fazer uma nova tipificação dentro do nosso direito penal, mas ele é só um aplicador da lei. Se a lei disse que ele vai fazer o despacho, a decisão do recebimento da denúncia, depois ele vai ali analisar os memoriais, depois ele vai designar audiência de instrução e julgamento, é um procedimento que ele tem que seguir? Sim. Qualquer momento que o advogado do réu falar nos autos, tem que ter uma resposta. Então, tudo isso já vem descrito, o juiz não pode inventar um procedimento diferenciado. Ele vai cumprir exatamente o que está dentro da lei. E também ele é, antes de mais nada, o guardião desses direitos fundamentais. É ele que vai estar analisando aqui quais são essas garantias que o Estado tem para mim, cidadã, que não cometi nenhum crime, que sou inocente, que ali não há nenhuma prova. Então, ele vai respeitar também essa codificação, esses princípios que vêm descritos aqui, tanto pela nossa Constituição, também como pelo nosso Código Penal. Então, os 10 axiomas são princípios garantidores mínimos de direitos mínimos aqui do acusado, que vem nortear tanto o direito penal quanto o processo penal. E o que são esses direitos? E aí nós vamos voltar exatamente naquela pergunta lá que eu disse para vocês. São os 10 axiomas que vêm dar suporte aqui para o nosso garantismo penal. Nulla pena crime sine crimine. Nulla poena sine crimine. Professora, mas eu tenho que aprender a falar? Não. Mas aprender a entender, sim. E quando a gente lê, nem precisa ser bom aqui no latim para vocês entenderem. Nulla poena sine crimine. O que significa? Nulla pena, se eu não tenho crime. Então, se eu não tenho crime, eu não posso aplicar uma pena.
Então, só será possível aqui a aplicação de uma pena se houver efetivamente a prática de uma determinada infração penal. E aí vocês vão lembrar que infração penal vai incluir o quê? Crime e contravenção. Porque vocês já sabem o que é uma infração penal. Então, nulla poena sine crimine é exatamente isso. É o primeiro axioma que vocês vão escrever aí para vocês não esquecerem. Que só será possível aplicar uma pena se eu tiver um crime. Se eu não tenho crime, não tem como eu aplicar uma pena. Se eu não cometi nada, não tem como eu aplicar nada. O Estado não tem como fazer nada. O segundo, nulo crimine sine lege. O que significa? A infração penal, o nosso crime, deverá ser sempre estar expressamente previsto em lei. Se não está previsto em lei, não é crime. Tudo tem que estar previsto em lei. Se eu cometi alguma coisa que não está prevista em lei, não é crime. E nós tínhamos também no nosso Código Penal alguns crimes que foram também deixados de ser utilizados pela sociedade. Caiu em desuso. A sociedade não considera mais crime. Nós vamos falar sobre as fontes e aí lá a gente vai falar exatamente também sobre essa modalidade. Agora aqui é diferente, porque aqui nós não temos crime, nós não temos norma, nós não temos lei, então não pode haver aqui o crime. Tudo bem até aqui? Sim, professora, desculpe-me por interrompê-la, mas a gente sempre tira um período de intervalo, não sei se você vai aderir. Sim. Que hora que vocês querem, vocês podem me dizer. Eu geralmente prefiro das 8h40 às 9h, mas se vocês quiserem antes, vocês podem me falar para ver qual é o horário que vocês preferem. O horário é a partir das 8h20, né? 8h30, agora já são... Eu ia levar até 8h40 e depois ia dar um intervalo, mas se vocês quiserem... Os demais podem opinar também. Liliane, eu acho que eles não estão querendo se manifestar. Não sei se eles nos abandonaram, né? Estamos aqui, professor. Por mim pode ser também. Então, Por tá mim bom. também. 8h40, né? 8h40 a gente vai combinar sempre. Nosso intervalo será. Eu encerro às 8h40 e aí a gente dá 20 minutos, a gente volta às 9h. Que aí vocês descansam, voltam com a cabeça mais fresca ainda, né? E aí a gente encerra aí com mais 1 hora. Eu vou dar uns minutinhos também para vocês fazerem as questões objetivas. E aí a gente já corrige, falando sobre tudo que nós vimos hoje. E se sobrar tempo, eu volto ainda para encerrar um pouquinho do conteúdo que vai ficar as questões objetivas para a próxima aula. Mas hoje ainda a gente precisa caminhar bastante. Então, nosso terceiro axioma é a nulla lex sine necessitate, que é poena linis, que significa o quê? A lei penal somente poderá proibir ou impor determinados comportamentos sob ameaça de sanção, se houver absoluta necessidade de proteger determinados bens, tipos como fundamentais ao nosso convívio na sociedade. É o direito penal mínimo, é o direito penal de última ratio. Quando eu falei para vocês que o direito penal aqui ele só vai intervir se houver necessidade, senão não vai haver a interferência do direito penal. Nós temos um axioma exatamente para descrever esse comportamento. A quarta é nulla necessita sine injuria, que as condutas tipificadas na lei devem obrigatoriamente ultrapassar a sua pessoa, e isso não poderão restringir a esfera da pessoa, né, a sua intimidade, o seu modo de ser, somente havendo aqui a proibição de comportamentos quando vier atingir a terceiros. Alguém queria falar alguma coisa? Eu não observei, só ouvi um barulhinho. Então, a senhora disse que era para escrever esse axiomas. É para escrever e falar um pouco dele embaixo e tirar foto e mandar? É tipo isso? É que a senhora quer que faça?
Eu quero que você entenda o que significa aquela palavra. Por exemplo, nula necessita sine injúria. O que significa? Se eu não tenho essa conduta tipificada em lei, eu não tenho como ser penalizado. Então, exatamente, vocês têm que saber o significado de cada uma delas para que vocês consigam identificar depois em uma questão ou discorrer sobre algum princípio, sobre o tema que ela mesma vem falando. Então, é para isso que eu quero que vocês botem a observaçãozinha embaixo. A quinta é nulla injuria sine actione. As condutas tipificadas só podem ser exteriorizadas mediante a ação do agente ou omissão quando prevista em lei. Então, se tem uma conduta como matar alguém, nosso artigo 121, se eu não matar alguém, eu não posso ser condenada, mesmo que eu haja por ação ou omissão, que aí nós vamos estudar o homicídio doloso e o homicídio culposo. Então, aí nós vamos exatamente analisar esse axioma, a nulla injuria sine actione. A sexta é nulla actio sine culpa. Somente as ações culpáveis podem ser reprovadas. Por quê? Quando a gente for estudar aí o dolo e a culpa, vocês vão ver a diferença. Porque o dolo nós não vamos ter essa reprovação, e sim nós vamos ter uma penalização. A sétima é nulla culpa sine judicio, que é necessário adotar aqui um sistema nitidamente acusatório, com a presença do juiz imparcial para o julgamento da nossa causa. Nossa, professor, isso precisa estar em axioma? Sim, porque nós temos sistemas penais que são inquisitório, acusatório e misto. O nosso é acusatório. Por que o nosso é acusatório? Porque nós temos aqui um que vai fazer a acusação, que é o Ministério Público, nós temos o advogado que vai fazer a defesa e nós temos o juiz que vai julgar. Professor, e os outros sistemas, o inquisitorial? Só vocês lembrarem do tempo da Inquisição. Lá, uma pessoa fazia tudo. Ele julgava, ele condenava e ele mesmo defendia. Nós temos o princípio da imparcialidade? Não, nós não temos um juiz imparcial. Já no nosso modelo hoje, no sistema acusatório, nós temos um juiz imparcial, que não é ele que vai fazer a acusação, ele simplesmente vai julgar. A oitava é a nullo judicio sine accusatione, que o juiz, ele não pode, o juiz que julga não pode ser responsável pela acusação. Exatamente o nosso sistema acusatório, que quem vai ser o responsável pela acusação vai ser o Ministério Público. A nona é nulla actione sine probatione, que vai ficar a cargo do acusado dentro do nosso processo penal todo o ônus probatório. Isso significa que eu, não posso produzir prova? Posso, mas o encargo aqui, probatório, é totalmente do órgão acusador. Eu posso produzir, mas se o órgão acusador não tiver indícios de autoria e materialidade, que é provas, ele não pode ingressar com a ação penal, porque ele já não tem o mínimo, as condições necessárias aqui para iniciar a nossa ação penal. E a última, para a gente ir para o nosso intervalo, é a nulla accusazione sine defensione, que deve ser assegurada ao acusado a ampla defesa, que é um princípio que nós vamos estudar, com todos os recursos a ela inerente. Vocês observaram que a partir do sétimo é todo o nosso sistema acusatório que eu expliquei para vocês, que é o sistema penal adotado dentro aqui do nosso sistema jurídico do Brasil, né? O sistema penal adotado no Brasil é o sistema acusatório. Agora, busca-se com a implementação do pacote anticrime, da atualização do pacote anticrime dentro do nosso processo penal, a aplicabilidade de um sistema acusatório próprio, né? Ainda não está tendo a aplicabilidade do juiz das garantias, porque nós estamos aí com a suspensão dos artigos lá no Código de Processo Penal, devido a um pedido
aí tanto do Ministério Público, vários outros órgãos, ao STF, e o STF suspendeu a aplicabilidade. Mas o que se busca dentro aqui do nosso sistema penal é exatamente o sistema acusatório próprio. A acusação toda do Ministério Público e o julgamento todo do juiz. Totalmente. Ok? Entendidos até aqui, podemos ir para o nosso intervalo? Vou parar a nossa gravação.